Isolamento Tecnológico, por Carlos Ramalhete. Sempre gostei muito de histórias de ficção em que ocorre uma viagem no tempo. Aqui, por assim dizer, lançou moda é A Máquina do Tempo, de H.G. Wells, publicada em 1895. O momento da sua publicação é bastante curioso, pois foi exatamente a ocasião de uma tremenda virada tecnológica na vida do homem ocidental e, ao longo do século subsequente, dos demais povos. Uma pessoa de até o começo do século passado que fosse magicamente transportada a qualquer outro momento do passado estaria em perfeitas condições de sobrevivência. Suas roupas, corte de cabelo e outros detalhes certamente a marcariam, assim como os problemas de língua e cultura. As tecnologias empregadas, todavia, não lhe seriam estranhas. Já se uma pessoa de hoje fosse transportada a outro tempo, ela não saberia como fazer as coisas mais comezinhas, como acender o fogo para ter luz ou fazer comida. Uma mulher de hoje não teria qualquer noção de tecelagem, ou mesmo de serzidura. Um homem não saberia sequer como montar num cavalo, que dirá selá-lo. Ao contrário até, é hoje extremamente comum que pessoas tremendamente ignorantes da longa história que une o homem a tão nobre animal que é o cavalo, fiquem horrorizadas ao ver uma carroça. Em Petrópolis, capital de verão do Império, chegaram ao ponto de proibir os passeios de charrete, por preocupação com o animal. Vê-se claramente que se trata de crianças de apartamento, que tomam o cavalo por personagens antropomorfizados da Disney. O fato, todavia, é que com os nossos supostos avanços tecnológicos, nós nos isolamos completamente de nossos antepassados. Tornamo-nos provincianos temporais. Nada sabemos além do que está além deste curtíssimo período de tempo em que a tecnologia nos possibilita fazer coisas nunca dantes imaginadas. Ao mesmo tempo em que nos vicia ao ponto de termos dependências tão pouco imaginadas em qualquer outro tempo. Já disse, todavia, Fernando Pessoa, que, para o provincianismo, há só uma terapêutica. É o saber que ele existe. O provincianismo vive da inconsciência. Se formos curiosos, podemos tentar perceber algo dos outros tempos. Na verdade, em tese, teríamos até mesmo aulas de história na escola. Pena que de nada elas servem, com suas reduções absurdas à economia, do que, na verdade, deveria tratar do homem. Sem conceber a vida em outros séculos, em qualquer cultura que seja, posto que o problema é a viciante tecnologia moderna e não as diferenças culturais, a própria história torna-se inútil. No nosso tacanho provincianismo temporal, julgamos e condenamos figuras do passado que muitas vezes nos seriam superiores em qualquer critério que não os da moda do momento atual. A forma mais estúpida desta ignorância foi fartamente demonstrada ano passado, com a epidemia de ataques a estátuas. Nem mesmo a estátua de Cervantes, ele mesmo uma pessoa que havia sido reduzida à escravidão, escapou. Colombo, ironicamente, foi atirado ao mar, e por aí vai. A coisa fica ainda mais triste quando nos damos conta do quanto é rasa a visão de mundo do provinciano temporal, de sua colossal arrogância e ignorâncias. O tolo orgulha-se de seu telefone celular, mas não tem a menor noção de como ele funciona. O que há por baixo do capô do carro de que seu dono fica prosa é-lhe completamente desconhecido. A natureza intocada, que de intocada nada tem, consegue parecer algo divino, exatamente por não lidar nunca com ela. Daí os devaneios dos ecochatos de apartamento, que veem o mundo ideal como composto de um lado de cidades e de outro de mato, como se a comida que comem e as roupas que vestem brotassem das prateleiras das lojas que frequentam. A partir de dados muito pouco confiáveis, obtidos por medições que começaram na época em que H.G. Wells escrevia seu livro, deduz-se que seríamos nós a causar o constante devir das condições climáticas ao longo de milênios. E, claro, deduz-se daí uma suposta solução, também suposta capacidade nossa. A discussão limita-se aos meios de paralisar o fluxo perpétuo do clima, sem que ninguém sequer cogite a impossibilidade ou as consequências de empreitada tão sem sentido. Bill Gates, por exemplo, planeja poluir propositadamente o ar para diminuir o calor do sol. Tudo o que podemos ver, presos na minúscula província, que é o agora, somos nós mesmos e nossas ações. É a sociedade que compomos, um espelho em escala maior de cada um de nós. Daí fantasiamos a ausência de motores à explosão, mas sua substituição pela tração animal, Mickeys aos magotes puxando carroças, nos horroriza. Preferimos inventar carros elétricos ainda mais distantes de tudo o que já foi feito, alimentados por eletricidade obtida por gigantescos motores à explosão. Ou, pior ainda, pela energia nuclear, que ora nos permite carregar o celular, mas que envenenará nossos descendentes por milênios.
A própria ortografia de nossa língua é sujeita a intervenções tresloucadas, em que comitês decidem que doravante a adrenalina será adrenalina, e as linguiças perderão a trema que tanto faz pelo seu gosto. O resultado evidente é o isolamento ainda maior do passado, pois aos poucos a deriva ortográfica conduz à incapacidade de leitura no que parece a uma criança uma língua estrangeira, mas que é apenas a grafia que seus avós aprenderam na escola. Ao mesmo tempo, neste mesmo agora que habitamos, nossa atenção se torna cada vez mais fragmentada e cada vez mais distante do mundo em que sempre viveu o ser humano e que um dia voltará a ser a regra. O sempiterno celular na mão de cada um nos retira até mesmo do lugar em que estamos, fazendo-nos viver numa ou noutra tela. Como a maior parte das pessoas habita caixotes que abelhas recusariam horrorizadas, é compreensível que a fuga para a tela se torne uma forte tentação. Mas o que é a tela? O que são as timelines das redes sociais? A não ser a sucessão de momentos desconexos, em que adestramos nossa mente a mudar de assunto várias vezes por segundo. Mais tarde, claro, revela-se a dificuldade de ler um livro, em que o assunto não muda jamais. Do mesmo modo, o mecanismo de reprodução da espécie, o modo pelo qual geramos as futuras gerações, é ainda mais atacado pela perpétua luta contra o passado e contra o futuro que nosso provincianismo exige. Os delírios doentios da pornografia treinam legiões de rapazes para a infelicidade matrimonial, causando indiretamente também a infelicidade garantida das pobres moças que vierem a se casar com eles. A pornografia está para as gônadas um pouco como o pergaminho infinito das redes sociais está para o cérebro. Neste, substituímos um assunto por outro, e outro, e outro, num subir a tela sem fim, em que a única permanência é a transitoriedade. O que passou, passou, e achar de novo algo que se viu é quase impossível. Já na pornografia, estímulos mais e mais bizarros adestram o mecanismo psicofisiológico do sexo, para que funcione apenas em condições cada vez mais depravadas e absurdas. Uma bela mulher desnuda, que sempre foi mais que suficiente para transmitir do cérebro à genitália quase todo o sangue de qualquer homem em idade reprodutiva, hoje não basta. Ao contrário até, pode prejudicar. O viciado em pornografia precisa fechar os olhos e imaginar bodes, anões besuntados e carrinhos de mão, enquanto literalmente estupra a pobre moça, na ilusão de que sexo é aquilo que viu nas infinitas telas. Em enorme medida, é a tecnologia descontrolada da nossa sociedade que levou a tal estado de coisas. Trata-se de uma tecnologia que necessariamente conduz à ignorância do ontem e do amanhã. Uma âncora pesadíssima com que nos fixamos no presente e que nos liberta de negar a herança de nossos descendentes e ignorar a dos nossos antepassados. Daí também a dificuldade de nossa sociedade para com o eterno. A religião, ponto necessário em que o temporal alcança o eterno e o eterno habita o temporal, torna-se apenas uma sucessão de experiências, algumas supostamente místicas, outras apenas de bem-estar ou mesmo de reconhecimento de alguma utopia litúrgica ou estética de que se venha falando na bolha em que habita numa rede social. Em termos socio-históricos, todavia, o que é mais apavorante é a tremenda interdependência, em nível mundial, que o vício em tecnologia criou. Não apenas não sabemos como funciona o celular que carregamos, mas também é praticamente certo que em nenhum país haveria todas as instalações necessárias para fabricá-lo. Um pedaço vem daqui, outro dali, ele é montado acolá e o compramos perto de casa. Ora, a ruína desse sistema é certa, só falta saber quando. Uma emissão magnética solar mais forte, e elas estão aumentando, somada a um enfraquecimento do campo magnético da Terra, que está ocorrendo, por exemplo, pode fritar da noite para o dia a quase totalidade dos chips de computador, inclusive dos necessários para a fabricação dos outros. O mesmo pulso eletromagnético, diga-se de passagem, provavelmente destruiria quase por completo todos os sistemas de geração e transmissão de energia elétrica, transformaria em esculturas inúteis de aviões a celulares, passando por automóveis, e impediria por completo o acesso a qualquer dinheiro guardado em bancos. Aliás, diga-se de passagem, o próprio sistema financeiro que serve de circulação sanguínea ao complexíssimo processo fabril mundial odierno é totalmente desprovido de lastros. Dólares e reais são dinheiro. Podemos trocá-los por bens materiais, apenas porque acreditamos em seu valor. Eles não têm nada, a não ser a confiança da população a dar-lhes valor. Uma crise bancária provocada por uma guerra, um escândalo qualquer, ou simplesmente um pânico bancário no momento exato, pode fazer com que, da noite para o dia, não se tenha como comprar ou vender, o que quer que seja. O que faríamos então? Como sobreviveriam os habitantes das megalópolis? Há ricaços comprando terras na Nova Zelândia e construindo verdadeiras fortalezas para passar mais ou menos ilesos por esses tempos. Sempre digo que seus seguranças se apoderarão de tudo, assim que acabar o poder judiciário local. Mas vou mais longe agora.
Se o jatinho houver tido os chips fritados, transformando-se numa belíssima escultura decorativa, será que eles pretendem chegar a nado à Nova Zelândia? E, mais ainda, quantos de nós seriam capazes de viver num futuro semelhante ao que sempre foi o normal no passado, quando acabar esta fugaz ilusão tecnológica de um presente eterno? Eu mesmo sei que não duraria quase nada. E você?